exemplos disso nós tivemos agora recentemente no Brasil. Esquece viés político. Eu não tenho viés político, não sou esquerdista, não sou direitista, né? Eu diria que eu sou mais de centro, gosto mais de observar e fazer as coisas com racionalidade. Exemplo disso nós tivemos em vários julgamentos, principalmente a Lava Jato escancarou o sistema penal brasileiro. A Lava Jato escancarou o sistema penal brasileiro por qual motivo? O que nós vimos ali na Lava Jato, na minha opinião, entre o juiz Moro, que hoje é senador da República, e o Deltan Dallagnol, que foi deputado federal, perdeu o mandato, mas se elegeu deputado. Foi algo absurdo, porque isso aí é um princípio que o juiz Moro, que inclusive de pertinho de mim, de Maringá, né, estudava ali em Maringá o Moro, ele perdeu aquele princípio da equidistância das partes. Atuaram meio como justiceiro. Exato. Vamos fazer justiça, não importa o que tem na lei aqui, vamos fazer justiça. Exato. E esqueceram de um grande detalhe, tudo que os hackers da internet poderiam mostrar, as conversas não podem. Então assim, o acusado ali, independente se era o Lula ou qualquer outro acusado, se você levasse 50 dos melhores advogados, estava pronta a condenação. Então, por isso que eu digo, que eu acredito que nos julgamentos que vão acontecer agora, inclusive amanhã o STF vai estar analisando a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro, né, vai ser analisada amanhã, se vai ser pela turma, vai receber a denúncia ou não vai receber a denúncia, deve existir a imparcialidade. Não podem cair de novo no desvão da nesciência jurídica que aconteceu com o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Permitir a mais ampla defesa, né? A mais ampla defesa e o contraditório, para que não seja anulado lá na frente. E depois passar o recibo, né? Quando os dois ingressaram na política, passaram o recibo. Passaram o recibo. O intuito escuso deles veio à tona. Doutor, de vez em quando eu sou questionado por isso, até esse dia num grupo de amigos, numa patota, fui muito questionado. Ah, mas você defende o cara que matou alguém? Você defende o cara que cometeu um estupro? É preciso saber diferenciar as coisas, né? Sim. O advogado, ele defende o acusado, que pode ser condenado ou absolvido. Você nunca defende o crime, né? Algumas pessoas confundem isso, né? No próprio judiciário, determinadas audiências, eu não sei se o doutor já passou por isso, mas a gente sente que de parte da promotoria e até do juízo, assim, um grau de insatisfação muito grande com o próprio advogado, como se ele fosse parte e não defesa. O que acontece na verdade? Nós temos um sistema tripartite no Brasil, de defesa, de acusação e de julgamento. Então nós temos juiz, promotor e advogado. O que a população brasileira não sabe, quem faz a lei é o legislador. Então as leis são elaboradas pelo legislador. O legislador disse que tem que ter, na realidade, a defesa. Porque se está na Constituição, no Código de Processo Penal, no Código de Processual Penal, que ele tem que ter defesa, tem que ter um advogado, tem que ter um defensor público. Alguém tem que defendê-lo. Se não existisse essa figura do defensor, ele seria solto. E ademais ele pode ser inocente? Ademais ele poderia. Tão grave quanto é alguém acusado de um crime hediondo como esse, ficar solto, é ele ser condenado inocente, imagina? Exatamente. Sem a ampla defesa e o contraditório, o que aconteceria? Ele poderia ser condenado inocente e não haveria necessidade, inclusive, de um julgamento. O Estado diria, olha, ele fez isso, as provas estão aqui, já é culpado, o juiz assinava. Aquele caso do Neymar, lembra daquela acusação de estupro, de agressão? Se o rapaz, sem querer defender aqui o Neymar, mas se não tivesse aquelas imagens, qual seria a situação dele hoje? Eu estaria preso. Estaria preso hoje. A legislação evoluiu muito na defesa do direito da mulher. Sim. Mas, por outro lado, há uma dificuldade muito grande hoje de constituir prova quando você está atuando nessa área, né? Muito grande. Essa é uma das áreas mais difíceis de elaborar uma defesa com proficuidade e você conseguir uma taxa de inocência. Por quê? Porque, geralmente, isso foi com o decorrer da sociedade, né? Todos os abusos que aconteciam com crianças, com mulheres, e ocorrem ainda, né? Etc. E ocorre, ele é em local ermo, em local que dificilmente você vai conseguir comprovar ao contrário. Então a justiça está evoluindo. Por exemplo, quando é um abuso contra a criança, coloca uma psicóloga. Se for uma psicóloga bem treinada, a escuta especializada, ela vai conseguir. Já conseguimos reverter coisas que
existiu manipulação do outro lado. Mas, por outro lado, ficou bem mais difícil e limitada a atuação do advogado. Você tinha alguns colegas que cometiam alguns exageros, mas hoje ficou praticamente inviável, porque você não pode revitimizar. Então, muitas vezes, não houve mais a vítima. Então, Exato. criou uma série de dificuldades para o exercício da defesa. E isso emergiu de uma determinada forma no Brasil, que já vinha caminhando para isso. Por quê? O que aconteceu? A pergunta que o pessoal sempre me diz, por que hoje se mata mais mulheres do que antigamente? Será que se mata mais ou se registra mais Não, hoje esses se mata casos? mais. Se mata mais. Analisando agora, fora do mundo jurídico, mas do mundo social. O que ocorreu? O confronto. Porque o que acontecia? Se você pegar a tua avó, eu pegar a minha avó, qualquer pessoa pegar os nossos, até mãe, existia determinadas estilo de vida que a mulher era uma espécie, mas ela era mais subserviente ao homem. E hoje há o confronto. Então, com toda essa evolução que a mulher teve, dela pegar e conquistar os direitos dela, aí o que acontece? Aquele sujeito que ele veio de uma família dominadora, ele aprendeu aquilo também lá, ser dominante, e ele quer continuar na dominação, ele não vai aceitar aquilo. E grande parte disso tudo, por incrível que pareça, grande parte disso tudo é a religião. E, infelizmente, a religião é um fator. A religião é promovedora de guerras no mundo. Se você fizer uma análise profunda, mergulhar na história, te falo isso com o seu professor de história, você vai ver que a religião está envolvida na maioria das guerras, tem um fundo religioso. E na maioria das nações onde existe que a mulher ela é submissa ao homem, tem um aspecto religioso gritante nisso aí. Tem religião que prega isso ainda, em 2021. Isso. A Bíblia pega o quê, na verdade? A submissão da mulher ao homem. A legislação evoluiu bastante nisso. O feminicídio apenas foi ampliada. Eu acho que é necessário, porque com o aumento da longevidade, pena máxima de 30 anos não fazia mais sentido, né? Não tinha nem lógica, né? Ficar pouco tempo preso, comete um crime com 20, com 50, um crime gravíssimo, que nem o rapaz que matou, aquele maluco que matou as crianças. Sim. Imagina, com 50 anos estaria na rua, 50 e poucos anos. Então aumentou para 40. No feminicídio, a legislação foi fortalecida. Teve algumas situações, por exemplo, uma lesão corporal leve hoje é de 2 a 5 anos. As pessoas não têm noção disso. Não tem noção. Ficou grave, ficou severa a lei. Quem fala que a lei no Brasil é branda, a Lei Maria da Penha é forte, né? O grande problema da Lei Maria da Penha é maravilhosa, forte. A penalidade, desde que usada com justiça, desde né? que usada com justiça, que ofereça ampla defesa e contraditória, para quê? Para que ela não seja manipulada e manejada também em mãos erradas. Nós sabemos, ser humano é ser humano, independente do gênero, né? Pode ser manipulado. Já peguei casos que mulheres manipularam. E às vezes tem o calor da discussão, algumas coisas acontecem, são levadas de forma desvirtuada e depois o próprio judiciário não quer que aquela realidade seja alterada. Não permite, por exemplo, que alguém que passou uma versão disse, não, olha, na verdade, hoje, de cabeça fria, a situação ocorreu dessa forma. Não se está mais permitindo, está querendo se tutelar, inclusive os fatos, que daí é um pouco mais complicado, né? Exatamente, mas o que nós vamos conseguir fazer para diminuir o feminicídio no Brasil? Nós não temos ainda, por incrível que pareça, algo que dê uma proteção à mulher. Que para maluco não tem remédio também, né? Tem homem que não tem. A medida protetiva é totalmente inócua. Porque o que acontece? A mulher ela sai da delegacia com uma folha de papel. A medida protetiva, botão do pânico e tal, e não dá tempo. E aí, o que tem que ser... A pessoa da normalidade respeita, tem medo, se afasta. O maluco não resolve, exatamente, o que você está dizendo da normalidade é muito importante, porque geralmente o sujeito que comete isso, na maioria das vezes, ele também quer morrer. Ou ele suicida, ou ele vai por tudo ou nada. Vai por tudo ou nada. Então, imagina o grau que está a cabeça de um sujeito desse, que faz isso. Então, nós temos que descobrir o fio da meada, onde é que nós vamos tratar. Como é que nós vamos tratar as novas gerações? Como é que nós vamos tratar o homem também, não somente a mulher? Para que haja esse respeito mútuo, que é difícil de conseguir. Mas assim, proteção, Roberto, hoje, proteção efetiva da mulher que realmente é ameaçada, não é aquela mulher que existem, não tenha dúvida.
em menor proporção, mas existem as mulheres manipuladoras que inventam estupro, inventam uma série de coisas contra o homem para tomar proveito disso. E essas mulheres, que é uma a minoria, mas existe, né? Que é uma minoria, essas mulheres, elas fazem o quê? Elas descredibilizam a Lei Maria da Penha. É aí que o uso indevido da Lei Maria da Penha é uma covardia contra as próprias mulheres, porque descredibilizar uma lei tão importante vai cair novamente na estaca zero. Vai acabar regredindo, as pessoas vão acabar alterando a lei, porque se ela não alcançar o objetivo, que é harmonizar a sociedade e reduzir a violência. Exatamente. Sobre essa questão, a gente falando em mulher e falando sobre... Vamos falar um pouquinho sobre o sistema penal catarinense. Vamos lá. Como estão as nossas penitenciárias, porque aqui em Blumenau nós ainda não temos mais penitenciária feminina, né? Não, em Blumenau não tem mais. Antigamente se dividia no presídio regional de Blumenau, existia a ala feminina e a ala masculina, né? Hoje, a maioria das presas de Blumenau cumprem pena na Canhanduba, no Complexo Penitenciário Feminino da Canhanduba.